1 Coríntios capítulo 13, versículos de número 1 diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Meus irmãos, vamos ler, vamos orar a Deus. Levante a tua Bíblia, a tua mão ao céu, peça para que Deus fale conosco. Maravilhoso Deus e maravilhoso Pai, Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, neste momento, meu Deus glorioso da oração, Senhor, nós nos colocamos, meu Deus, mais uma vez diante da tua presença santa, da tua presença bendita e gloriosa, Senhor. Meu Deus, aqui está a tua palavra que é fiel, a tua palavra, meu Deus, que é verdadeira. Amado Deus, amado Pai, abençoa-nos agora, meu Deus, com a ciência, com o entendimento, o conhecimento divino. Meu Deus, faça com que a tua palavra ela venha adentrar ao profundo da nossa alma e que ela venha, pela misericórdia, meu Deus, produzir o resultado pela qual ela é enviada pelo teu Espírito Santo. Fala conosco e nos abençoa nessa noite, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Podeis vos assentar e as palmas bem alegre exalta o nosso Jesus. Graças a Deus, louvado ao Senhor. Meus irmãos, eu peço, por favor, toda atenção, toda reverência à palavra de Deus. Eu falei, eu tenho certeza que Jesus ele tem uma mensagem ao nosso coração. Igreja, aqui nós estamos nesse capítulo 13, onde o apóstolo Paulo, com a sabedoria que ele foi dada pelo Espírito Santo de Deus, ele revela, Deus abençoe, presbítero, ele revela para nós aqui acerca do amor. Ele vai falar acerca da excelência, da caridade ou do amor. E quando se fala em amor, nós logo pensamos no amor humano, no amor eros, Não vamos falar da questão do amor terreno, mas nós vamos falar aqui acerca do amor de Deus. Quando se fala em amor, as pessoas, o amor a Deus, muitos entendem a questão do amor a Deus de uma forma até mesmo às vezes inexplicável. E aqui nós vemos pela palavra do Senhor, o próprio Jesus mesmo, ele revela isso por intermédio de João, lá no capítulo 3, no verso 16, Jesus ele diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele enviou o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja, primeira coisa que Deus, ele amou primeiro. Veja que o amor, ele precisa ser recíproco. Primeiro, Deus, o Criador dos céus e da terra, que criou toda a humanidade, Deus, ele amou o homem primeiro. A Bíblia diz que ele amou o mundo. Quando está dizendo amar o mundo, não é como nós amamos, os prazeres do mundo, os deleites do mundo. Amar o mundo não é como nós amamos uma cachaça, amamos o cigarro, amamos a droga, amamos a prostituição. Não é esse tipo de amor que Deus amou. Quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, a Bíblia está dizendo que Deus ele amou a criatura, aquele que ele fez a sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, Deus ele amou eu, ele amou você, ele amou todos nós, independente da estatura, independente do diâmetro, independente do peso, independente da cor, da raça, do sexo. Deus ele ama toda a humanidade.
do profeta Isaías, lá no capítulo 55, o título do capítulo diz: toda a humanidade, ou seja, todo o povo, todo homem é convidado à salvação. Então nós vemos que o amor de Deus não é um amor limitado como o nosso amor, não é um amor como o nosso que eu digo eu te amo, mas de repente você falou alguma coisa, fez alguma coisa, eu digo eu não te amo mais. O amor de Deus não é assim. O amor de Deus é infinito. Por quê? Porque o amor faz parte da pessoa de Deus, é algo que emana de Deus. É impossível Deus ir contra o amor, porque o amor é um dos seus atributos, é algo que verte de Deus. Então é impossível que o amor de Deus cesse. Então aqui em João 3,16, Jesus está dizendo que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que crê no seu Filho, em Jesus Cristo, esse não pereça, mas tenha vida eterna. O que Jesus está querendo dizer, meus irmãos? Que todos nós, todo ser humano, ele está condenado, né? Sempre eu falo isso, acho que as pessoas estão até decorando, mas aqui eu estou estudando soterologia, né, que é a doutrina da salvação, e a gente vê muito isso, todo dia a gente vai meditando coisas semelhantes, e observa bem que todos nós nascemos condenados ao inferno. Não existe um que nasce já conduzido ao céu, predestinado ao céu. Todos nós nascemos primeiro para a morte eterna. Esse é o título que nós recebemos. Por quê? Porque todos nós fomos gerados em pecado, em iniquidade concebeu a minha mãe. Todos nós somos pecadores. O nosso sangue, a nossa essência é uma essência pecaminosa. Então nós somos nascidos e condenados para o inferno. Só que então, como Deus ele amou o mundo de tal maneira, para que nós para que nós não perdêssemos a esperança da salvação, da vida eterna, porque há muitas pessoas que diz que quando morre, foi até falado isso aqui no último culto, que as pessoas que quando morrem, muitos dizem morreu, acabou. Meus irmãos, isso é engano. O diabo ele quer que todo mundo pense isso. O diabo quer que todo mundo acredita nisso, presbítero nosso, que morreu, acabou. O diabo quer que todo mundo pense, morreu, chega, ponto final, the end, não tem mais o que fazer, acabou. Se eu estava devendo, eu estava devendo. Se eu roubei, eu roubei. Se eu matei, eu matei. O que eu fiz e acabou. Agora, ponto final. A minha família vai pagar, ou algum outro vai pagar, eu não vou pagar porque eu morri. Meus irmãos, é a partir de então, a Bíblia diz em Hebreus que ao homem está destinado ou predestinado a morrer uma única vez, e segue-se depois dessa única vez o juízo. Não é isso que a Bíblia fala? Está destinado a morrer apenas uma vez, e depois disso segue-se o juízo. O que quer dizer seguir o juízo? A Bíblia está dizendo que toda a humanidade, toda a nação, toda a civilização, desde o primeiro homem chamado Adão até o último, a palavra do Senhor está dizendo que todos nós vamos morrer, vamos descer a sepultura, e todos nós, um dia, nós vamos chegar diante do juízo de Deus. Pastor, mas por que eu vou chegar diante do juízo de Deus? Para que eu terei que estar diante do juízo de Deus? Meus irmãos, todos nós vamos nos colocar diante do juízo de Deus, para que, como a Bíblia diz, todos nós teremos que dar conta de todas as nossas obras que nós executamos aqui na terra. Ou seja, cada um de nós nascemos com uma missão. E a pergunta é: será que nós estamos cumprindo a nossa missão? Será que nós estamos executando aquilo que o Senhor colocou na nossa mão para executar? Pastor, mas o que Deus colocou na minha mão? O que eu tenho que fazer? A primeira coisa é aceitá-lo como único, suficiente Salvador da sua alma.
A segunda coisa é cumprir o que o Senhor Jesus ele deixou em Marcos 16:15, a palavra da grande comissão, que é uma ordem universal para todos os mortais. O que está escrito lá em Marcos 16:15 é o seguinte: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado, esse será salvo, mas aquele que não crer será condenado. Essa é a ordem de Deus para todos. Não é para mim, não é para o presbítero, não é para o evangelista, não é para a missionária, é para o obreiro. Essa ordem é para todos, todos nós. Pastor, mas eu não tenho chamado, mas você tem boca. Pastor, mas eu não sei falar, você sabe escrever, você sabe gesticular. Então, com essa sabedoria que Deus te deu, o evangelho precisa ser anunciado pela tua vida. Deus tem uma missão na tua vida e Deus vai cumprir. Quando chegar aquele dia, no dia do juízo, a Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante dele e toda língua confessará. Todos nós vamos ter que dar conta das nossas obras. O que nós vamos dizer ao Senhor Jesus naquele dia? O que nós vamos dizer ao juiz de toda a terra naquele dia? Coitado aquele que pensa que Jesus morreu e está numa cruz. Ah, passou aqui, Jesus está aqui, ó. Tá vendo? Está pendurado aqui nessa cruz. Ah, Jesus está aqui, tá vendo? Na minha carteira está aqui um desenho, a foto dele. Ele está aqui crucificado. É engano daquele que pensa que Jesus está crucificado. Aquele que diz ali, Jesus está ali, eu fiz uma imagem dele. Tá vendo? Ele está ali na minha casa, está pendurado ali. Está ali numa cruz de gesso, está ali numa cruz de madeira, numa cruz de ouro, de osso, sei lá. É engano daquele que pensa que Jesus está em algum objeto. Engano daquele que pensa que Jesus é utilitário, que alguém pode fazer e usar aquilo para exorcizar, para poder trazer bênção para a tua vida. Você está enganado. Deixa eu te dizer uma coisa. A palavra de Deus diz para nós, no Evangelho de João como nos outros, que quando Maria Madalena, com as outras Marias, pela manhã bem cedo, no domingo de madrugada, elas saem das suas casas e vão ao sepulcro onde estava sepultado o corpo de Jesus. A Bíblia diz que quando elas chegam lá de madrugada, no terceiro dia que ele foi sepultado, Jesus havia dito aos seus discípulos, antes de ser morto, que ele ia ser sepultado, mas no terceiro dia ele iria ressuscitar para a glória de Deus Pai. Quando chega o terceiro dia, quando as mulheres chegam naquele sepulcro, o que elas encontram lá? O sepulcro aberto. Segundo a história, diz que a pedra era mais de 5 toneladas. Era uma pedra extremamente pesada, que não era 2, 3, 10 homens que rolavam uma pedra daquela. Tinha que ser muita gente. Mas o que acontece? A pedra está removida. O sepulcro está aberto. O evangelista diz que havia um anjo assentado sobre a pedra. Mas aquelas mulheres, elas não se atêm ao externo. Aquelas mulheres não se atêm aos detalhes externos do sepulcro. Ela quer olhar lá dentro. O que interessa a ela está dentro, ou estava no conceito dela. A Bíblia diz que elas vão entrar, vão passar ali pelaquele buraco na fenda, e ela vai entrar no sepulcro. Quando elas chegam no sepulcro, para a glória de Deus, elas acham ali o lugar onde Jesus havia sido colocado, embalsamado. Ela acha ali aquele lençol dobrado sob a cabeceira daquela cama de pedra. E elas agora começam a chorar, porque Jesus não estava, mas estava ali apenas o lençol dobrado. Naquele momento que elas estão ali chorando, estão ali tristes, veja bem que
havia dentro daquele sepulcro, né, que não é sepulcro como o nosso, era na fenda das pedras, era um buraco nas pedras, como uma casa, uma oca. E agora, elas ali dentro daquele lugar, havia um anjo à direita, havia um anjo à esquerda na cabeceira daquela cama. E elas não dão atenção, mas do nada elas perguntam: aonde está o meu Senhor? Aonde vocês colocaram, achando que aqueles homens eram o hortelão ou era o jardineiro que cuidava ali do horto, do jardim? E elas não prestando atenção, porque o negócio era Jesus. Só que no momento quando ela diz daquela maneira, o evangelista relata para nós que o anjo vai dizer para ela desse jeito: mulher, por que você procura o vivente dentre os mortos? Jesus Cristo de Nazaré, ele não está morto, mas ele já ressuscitou, como ele havia dito. Labassúria candarábia surimicanda labasterianda labaia. Jesus de Nazaré, ele não está aqui, porque ele já ressuscitou. Como eu disse antes, engana-se aquele que acha que Jesus está numa cruz, num crucifixo, num papel, na parede. Esse é o falsificador, esse é o falsário, esse é o enganador. Não é Jesus, porque Jesus não está em cruz, Jesus não está no sepulcro, Jesus não está lá em Jerusalém, a cova dele está vazia. Mas a Bíblia diz que ele ressuscita, ele encontra os seus amigos no caminho de Emaús, e a Bíblia diz que aqueles homens vão falando acerca dos acontecimentos de Jerusalém. A Bíblia diz que Jesus se aproxima daqueles dois, entra no meio deles e Jesus pergunta: do que eles estão falando? Do que eles estão preocupados? E aqueles homens dizem: você é um viajante, você é um estrangeiro, você não conhece, não tem ouvido o que aconteceu aqui em Jerusalém? Jesus, um varão perfeito, homem de Deus, ele foi morto, ao terceiro dia foi sepultado. E a Bíblia vai dizer que Jesus vai conversar com eles. Jesus vai pegar desde lá dos dias de Abraão e vai trazer, vai vir até chegar naquele último dia. E quando Jesus está conversando com eles, eles estão quietos, só ouvindo Jesus falar. Quando chega em Emaús, eles vão entrar para sua casa, Jesus faz com que vai adiante. Eles dizem para Jesus: olha, não prossiga, porque a estrada, o caminho é perigoso. Entra, pousa em nossa casa hoje, fica conosco, que já se faz tarde, Senhor. Jesus, como o Senhor, ele entra naquela casa, e ali foi servir o jantar, era um pão. A Bíblia diz que Jesus pega aquele pão, e Jesus ele apresenta ao céu, ele dá graça, e Jesus divide aquele pão. No tocante que Jesus faz isso, os olhos daqueles homens se abriram, o entendimento deles floresceram, eles entenderam que era Jesus, e naquele momento Jesus desaparece. Quando acontece aquilo, ele diz: é por isso que o nosso coração ardia quando ele falava conosco, quando ele vinha conversando, o nosso coração inflamava, o nosso coração pegava fogo. É Jesus, o Filho de Deus, ele ressuscitou. Vamos voltar para Jerusalém e vamos falar que ele ressuscitou e que ele está vivo. Labra sobre a candarábia, sorimicanda labaia. Eu quero dizer para você: tira o teu coração, o teu olho, o teu pensamento da imagem de escultura, tira do pedaço de madeira, tira do pedaço de papel, porque Jesus ele não está lá, Jesus ele está vivo. Observa o que a palavra de Deus diz para nós, que mais tarde os discípulos estão na casa, a casa com as portas fechadas, janelas fechadas como essa, tudo fechado. Eles estão ali sentados, eles estão ali com medo.
Eles estão ali preocupados porque Jesus foi morto, e agora certamente eles também seriam mortos porque eles eram discípulos de Jesus. Mas a Bíblia diz que em um determinado momento, com tudo fechado, Jesus ele penetra, Jesus entra, Jesus nasce ali dentro, naquele lugar, ele entra ali do nada. E a Bíblia diz que quando Jesus entra, Jesus diz para eles: paz seja convosco, recebeis o Espírito Santo. E Jesus assopra sobre eles. Eles ficam atônitos, eles ficam perplexos. Eles vão dizer, Jesus vai dizer: sou eu, vem aqui, olha a marca dos cravos na minha mão, veja a marca dos cravos, olha aqui do lado, aonde colocaram a lança, onde me furaram com a lança, dá uma olhada, olha, vê se não é eu. Realmente, mas Jesus diz: espera aí, vocês têm peixe? Vocês têm mel? Traga-me alguma coisa de comer. Veja que o Espírito, ele não come, eu como. Traga para mim mel, traga peixe que eu vou comer. E Jesus vai cear, ele vai fazer uma ceia, vai alimentar junto com eles. Então observa que Jesus, ele não está morto. A palavra de Deus diz que Jesus ficou, depois que ele ressuscitou, cerca de 40 dias na terra. A Bíblia diz que cerca de quase 500 homens o viram nesses 40 dias ressuscitado. A palavra de Deus fala para nós em Atos que quando Jesus ele está ali próximo do Monte das Oliveiras, Jesus ele vai ascender ao céu numa nuvem, ele vai ascender ao céu. E a Bíblia diz que quando Jesus está ascendendo ao céu, todos estão olhando para Jesus. De repente aparece um anjo à direita e à esquerda de Jesus, e aqueles anjos olhando para aquele povo, para aquela multidão, diz para ele: varões galileus, porque vocês estão atônitos, preocupados, olhando para o céu? Esse Jesus que esteve entre vós e que agora está subindo, voltando para o lugar da onde é dele, onde ele estava, esse mesmo Jesus que está subindo, ele voltará em breve. Esse Jesus ele retornará. Louvado seja o nome do Senhor. Então observa, meus irmãos, a palavra de Deus fala para nós por intermédio de Atos dos Apóstolos, lá no capítulo de número 7, quando Estevão estava sendo apedrejado, quando Estevão estava sendo morto, a Bíblia diz que ele ali de joelho, sendo apedrejado, sangue sendo derramado, Estevão olhou para o céu, e a Bíblia diz que ele viu os céus abertos, ele viu Deus Todo-Poderoso assentado no seu trono, e ele diz também que Jesus estava de pé, à destra, à direita do poder, à direita de Deus. Jesus ele não morreu, Jesus está vivo. E vai chegar o dia que todos nós teremos que nos apresentar diante dele para darmos conta de todas as nossas obras. E a pergunta que nós fazemos é: você está pronto para se apresentar diante do juiz de toda a terra? Meus irmãos, se nós estivermos em paz com as nossas obras feitas, se nós estivermos tranquilos, nós não teremos medo. Mas se nós estivermos com culpa no cartório, se nós estivermos com pendência, se nós tivermos débito, se nós tivermos coisas em aberta, é de gerar preocupação. Porque a Bíblia nos garante que o juízo do Senhor, ele será sem misericórdia. Para ilustrar, o capítulo 25, do versículo 14 adiante do Evangelho de Mateus, a palavra de Deus diz para nós que um Senhor, numa parábola, um homem rico, ele ia fazer uma viagem para uma terra longínqua, para uma terra distante. E a Bíblia diz que ele tinha muitos homens ao seu serviço. E ele então vai pegar uma classe de homem e vai dar dinheiro àqueles homens e vai dizer: olha,
eu estou te dando aqui 5 talentos. Trabalhar e granjear, porque quando eu voltar eu quero em dobro. Pegou outra classe de homens segundo a capacidade e deu para ele mais uma quantidade, e diz: multiplicar e granjear, porque eu vou voltar e eu vou querer em dobro. Aí ele pegou aquela classe de pessoas mais humildes, ou preguiçoso, e o Senhor, conhecendo a capacidade, deu para ele um talento, e diz para ele: multiplicai, granjeai, porque eu vou voltar e vou querer o meu com juros. E aquele senhor foi embora e deu aquele valor a cada um segundo a capacidade. Demorando um determinado tempo, aquele homem voltou, e quando ele voltou, ele chamou aquele que tinha 5, que ganhou 5, porque era o momento de acertar, de acertar a conta. E aquele que recebeu 5 disse: Senhor, está aqui, ó, o Senhor me deu 5, eu granjeei e tem mais 5. O Senhor disse: homem bom, fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Aquele homem foi exaltado. Chegou outro da mesma forma: Senhor, o Senhor me deu tanto, está aqui, eu dobrei. Filho, tu foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Aí chega o outro que tinha recebido um só, e aquele que recebeu um só disse para o Senhor: Senhor, eu sabia que o Senhor é um homem duro, que o Senhor é sério, que o Senhor ajunta aonde não semeou. Senhor, aqui está o teu, eu enterrei o talento que o Senhor me deu, eu enterrei, e aqui está o do Senhor. Toma aqui, do jeito que o Senhor me deu, eu estou te devolvendo. Sabe o que o Senhor vai dizer para ele? Homem mau. O Senhor vai chamar ele de homem mau. Antes eu tivesse dado o meu aos banqueiros, porque hoje eu teria com juros. O Senhor vai dizer: amarrai o servo inútil de mão e pés e lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Para vocês entenderem o acerto de conta, ninguém passará desapercebido naquele dia diante de Deus. Todos nós teremos que dar conta das nossas obras. Não importa a forma que nós vamos partir desse mundo, não importa a maneira que nós vamos ser sepultados, que nós vamos morrer, nós vamos ressuscitar naquele dia, e todos nós vamos ter que dar conta das nossas obras. Pastor, mas ressuscitar como? E se eu for triturado, e se eu for queimado? Meus irmãos, quem que nos fez? Refazer de novo? Era impossível para Deus? A nossa carne não é nada, importante a nossa alma. A nossa alma não vai ser destruída nunca. Essa carne pode ser desfeita, mas o Senhor pode fazer alguma outra semelhante, parecida, só para o espírito, só para a alma entrar ali, estar ali, para dar conta das obras que nós fizemos nessa terra. Todos nós teremos que dar conta. Mas aonde eu quero chegar, o que eu quero dizer para os irmãos, que todos nós, sendo condenados, Jesus, ele foi enviado por Deus para salvar todos nós condenados, todos nós que não temos como ser salvo pela nossa própria sabedoria, pela nossa própria força, pela nossa própria condição financeira ou amizade. Nenhum de nós podemos ser salvo por si próprio. Todos nós precisamos de Jesus. Por quê? Porque o capítulo 14, o verso 6 do Evangelho de João, está escrito assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for por mim, diz o Senhor Jesus. É impossível que alguém vá a Deus se não for por intermédio de Jesus. Ninguém vai se não for por Ele. Ele é o caminho, Ele é a porta, Ele é a vida, Ele é a verdade. Não tem como chegar a Deus se não for por Cristo.
O outro ponto importante da questão, que quando Paulo, aqui ele fala desse amor, né, que é o amor recíproco, quando ele está falando desse amor aqui, ele chama a nossa atenção, e ele fala aqui no verso de número 1, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e se não tivesse caridade, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Meus irmãos, observa bem, uma pessoa que ele tem a oratória, ele tem o dom espiritual, o dom de diversidade de línguas, ele é um poliglota assíduo, ele fala mais idiomas do que todos, um homem que se esforçou muito, além de tudo isso ter o conhecimento espiritual da língua dos anjos. Aqui o Senhor está dizendo que este homem, que tem todo o conhecimento nas línguas, nos idiomas, se ele não tiver o amor de Deus na sua vida, se não tiver caridade, simplesmente tudo isso seria como o metal que soa ou como o sino que tine, como uma coisa oca, como uma coisa sem sentido, uma coisa que não quer dizer é muito às pessoas que ouvem. Quem que não admira um poliglota? Quem que não admira uma pessoa que fala a língua dos anjos? Mas se ele não tiver amor, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Mas no versículo 2, ele vai ainda, ele diz, aqui ele vai falar dos dons, ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada disso seria. É muito interessante aqui, meus amados irmãos, que o apóstolo Paulo, ele mostra aqui para nós nesse versículo, que muitas pessoas se apegam a pessoas, a homens, mulheres, enfim, por causa de dons. E observa aqui que o apóstolo Paulo, ele está mostrando para nós que se a pessoa tiver a ciência, os mistérios, profecia, conhecimento, todos os dons que muitas pessoas almejam ter, e se essa pessoa não tiver amor, o que ele diz aqui? Nada seria. Pastor, não seria nada? Nada. Observa, meus irmãos, que lá no capítulo de número 7 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus, ele revela lá para nós, ele deixa bem claro que não é todos que diz Senhor, Senhor, que vai herdar o reino dos céus. Por quê? Porque Jesus vai dizer que naquele dia as pessoas vão dizer: Senhor, no teu nome eu profetizei, Senhor, no teu nome eu fiz maravilha, Senhor, no teu nome eu expulsei demônios. O que o Senhor vai dizer? Apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. Por que será que Jesus vai dizer dessa maneira? Meus irmãos, são poucas as pessoas utilizadas por Deus que têm amor ao próximo. Geralmente, quando a pessoa é usada, é abençoada por Deus, ele quer usar o dom que Deus deu para ele enriquecer. Ele quer usar o dom para ele ter posição, ele quer usar o dom para ele ficar, enfim, se exaltar, ser soberbo. E por mais que está sendo usado ali pelo Espírito Santo de Deus, por mais que o dom é de Deus, mas se não tiver
se não tiver o amor, se ele não se compadecer, se ele não tiver misericórdia, como o próprio Cristo, ele se compadecia, ele tinha amor, ele tinha misericórdia, ele chorava em ver situações, ele se compadecia. Se a pessoa que tiver o dom, ele não se compadecer, ele for soberbo, ele não amar, ou ele usar o dom para meios de riqueza, para meios ilícitos, ele está condenado. Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, maldito, que eu nunca vos conheci. Então analisa bem, quando nós pedimos algo a Deus, quando nós pedimos um dom a Deus. Aqui neste versículo de número 13, do capítulo 13, Paulo diz: agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Estas três, mas a maior desta é o amor, é a caridade. Fé, esperança e caridade, mas o maior das três é a caridade. Meus irmãos, o amor, ele vai até o fim. O amor não vai se extinguir, o amor não vai acabar. O amor, ele não é limitado. E aqui nesse versículo de número 3, Paulo vai dizer: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu coração para ser queimado, se eu não tivesse amor ou caridade, nada disso me aproveitaria. Imagina, é muito interessante essa situação, que ele colocando como se fosse uma pessoa rica, uma pessoa que tivesse uma quantidade financeira tremenda. Ele diz: ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustentar os pobres, eu vou mudar a vida dos pobres do mundo, eu vou acabar com a pobreza. Poxa vida, para muitos essa pessoa vai se tornar um Deus, para muitos essa pessoa vai se tornar um santo, vai ser canonizado, o santo fulano de tal, porque ele acabou com a pobreza no mundo. Mas ele continua: ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado. O que tem que ser feito para melhorar a vida das pessoas? Não, você tem que entregar a sua vida. Se você ser queimado, vai ajudar. Mas a Bíblia está dizendo aqui que mesmo que der toda a riqueza para sustentar os pobres, ainda que o corpo dessa pessoa for queimado, for lançado no fogo, mas se não houver em todas essas obras amor, nada disso me aproveitaria. O que nós entendemos, meus irmãos? Aqui mais uma vez, e eu digo, a base de todas as coisas do trabalhar de Deus na vida do ser humano é o amor. A base de tudo é o amor. Mas não é o amor negociável, não é o amor da intimidade, não é o amor por um objeto material, não é o amor por um bicho, mas é o amor imensurável, é o amor incalculável, é o amor de Deus. E muitas das vezes, igreja, nós dizemos que nós amamos o Senhor, nós amamos a Deus, mas nós negamos o nosso amor a Deus quando nós humilhamos o nosso irmão, a nossa irmã, quando nós humilhamos aquele que está próximo da gente. Eu tenho um amor, puxa vida, Deus ele sabe como que eu o amo, Deus ele sabe como é grande o meu amor por ele. Daqui a pouco eu estou chutando a criança, daqui a pouco eu estou jogando óleo quente no animal, daqui a pouco eu estou apedrejando uma ave, daqui a pouco eu estou xingando o irmão do lado, e eu estou dizendo que eu estou amando a Deus. Eu pergunto, será que a gente ama mesmo a Deus? Aqui atrás, a palavra de Deus abençoe o presidente aqui atrás, mais um pouco aqui nas cartas, nas epístolas, o escritor ele diz que se nós dissemos que amamos a Deus e nós desprezamos, humilhamos, xingamos, ofendemos nossos irmãos, nós estamos sendo mentirosos. Se nós
nós somos a imagem e semelhança de Deus, e nós estamos massacrando o nosso próximo, que nós estamos vendo, como que nós vamos amar Deus que nós não estamos vendo? Jesus, Ele mesmo, Ele deixou claro para nós, que Ele veio a esse mundo para cumprir toda a vontade de Deus. Jesus, Ele tinha uma missão, como você, como eu, como todos nós temos uma missão: cumprir a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? É que todos nós sejamos salvos, é que todos nós o aceitamos como o único suficiente Salvador da nossa alma. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o dia de amanhã ele não cabe a nós, como foi falado aqui hoje na palavra inicial, no verso 34 do capítulo 6 de João, aliás, de Mateus. Para nós não se preocupar com o dia de amanhã, já basta cada dia o seu mal, e o dia de amanhã ele não pertence para nós. Então o que nós temos que fazer, meus irmãos? É tomar nossa decisão hoje, é nós estarmos prontos, estarmos preparados hoje, porque se não fosse o Senhor Jesus, todos nós estávamos condenados ao inferno, não teria jeito para nós. Mas graças a Deus, que Deus enviou Jesus, e por intermédio de Jesus Cristo, nós podemos chegar a Deus, nós podemos ter uma mudança na nossa vida, nós podemos viver uma nova história. A nossa vida pode ser virada a página, Deus pode escrever uma nova página na nossa vida. Nós podemos, se nós não temos uma família, Deus pode constituir uma família. Se nós não temos paz, Deus pode dar paz. Se nós somos sempre humilhados, Deus pode exaltar, porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele pega aquele que está no monturo, aquele que está no pó, levanta ele e coloca para sentar no meio dos príncipes. Deus tem o poder de fazer coisas grandes na nossa vida. Talvez alguém pode dizer para você: não, você nasceu para ser um capacho, você nasceu para ser pisado, você nasceu ao imprestável, isso ou aquilo. Mas eu quero dizer uma coisa: o diabo, meus irmãos, ele é mentiroso e pai da mentira, diz a palavra de Deus. O Senhor, Ele não te fez para ser capacho, para ser cauda. Deus, o Senhor te fez para ser cabeça. Deus te fez para que a glória dEle seja refletida na tua vida, no meio do teu povo, desse mundo de treva. Deus, Ele te fez para o nome dEle ser exaltado de uma maneira gloriosa na tua vida. Pastor, mas o que eu tenho que fazer para isso? Abrir o teu coração e deixar Jesus entrar na tua vida, deixar Jesus morar em ti nessa noite de hoje, para que você possa ver Deus começar a cumprir as promessas na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. A palavra de Deus fala para nós, no capítulo 3, no verso 20 de Apocalipse, o Senhor Jesus, Ele diz assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus está batendo no teu coração nessa noite pela palavra. Jesus está batendo pelo louvor, pelo testemunho, pela oração. Jesus está batendo, cabe a você. A não ser duro, cabe a você abrir o teu coração e dizer: Senhor, entra na minha vida, Senhor. Faça morada, porque eu não quero viver mais dessa forma. Meus irmãos, todo mundo chega um dia que é o limite para ele. Não existe super-homem, não existe super-mulher. Todo mundo tem um limite. Chega um dia que é o limite. Chegou um dia que foi o limite na minha vida. Chegou um dia que eu precisava de Jesus. Eu preciso de Jesus. Jesus faz alguma coisa por mim, ou eu vou embora dessa vida, desse mundo. Chega um dia que é o dia que a gente tem que tomar uma decisão, porque se nós não tomarmos uma decisão, o adversário, ele vai tomar uma decisão pela nossa vida. Jesus mesmo, ele diz aqui no Evangelho de João, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Jesus está dizendo que sem ele, nenhum de nós, nada nós podemos fazer. Nós podemos até tentar, mas a gente não vai conseguir. Nós levantamos, mas daqui a pouco nós vamos cair de novo. A gente até está melhorando, mas daqui a pouco a gente cambaleia e cai de novo. Mas quando nós temos Jesus na nossa vida, Jesus, ele segura na nossa mão
e diz: filho, levanta-te, porque agora eu vou caminhar contigo. Aí eu quero ver quem é que vai te derrubar. Se Jesus está segurando na tua mão, quem vai te derrubar? A palavra de Deus, eu já encerro. O Senhor Jesus fala para nós aqui no Evangelho de Mateus que o pai de família, estando na sua casa, ele é o pai de família, ele é aquele que cuida da família, é o promissor. Só que vindo o valente ele vai entrar naquela casa, o valente ele vai amarrar todo mundo, ele vai prender todo mundo, vai prender o pai de família, vai pisar na cabeça dele e vai escravizá-lo, vai escravizar todo mundo. Por quê? Porque o valente ele tem poder, vai humilhar todo mundo daquela casa, todo mundo vai ficar sendo escravo dele. Só que detalhe, a Bíblia fala que vem um outro, o mais valente que o valente, e aquele mais valente, ele vai pegar o valente, vai expulsar ele, vai repreender ele, vai mandar ele embora, e vai libertar todos daquela casa. Por quê? Porque ele é o mais valente. Quem é o mais valente? Chama-se Jesus. Quem é o valente? O diabo. Quem é o dono da casa? Somos nós, a nossa casa, a nossa família. Nós não temos poder contra o valente, contra o diabo, mas o mais valente, o Senhor Jesus Cristo, ele tem poder. Só que detalhe, meus irmãos, a Bíblia diz que esse valente, ele saindo, quando o diabo ele sai da casa, ele vai para uma terra longínqua, ele vai para lugares áridos, e a Bíblia diz que ele vai procurar casa, ele vai procurar morada. Sabe por quê? O diabo ele é espírito, ele tem desejo, ele tem vontade de fumar, ele tem vontade de beber, de jogar, de prostituir. O diabo tem vontade de matar, só que como ele é espírito, ele não pode fazer isso sozinho. Ele precisa do quê? Ele precisa de um corpo, ele precisa de uma pessoa, ele precisa de uma mulher, ele precisa de um homem. E o que ele faz? Ele acha brecha na vida do homem, na vida da mulher. Lá em São Paulo, uma ocasião, nós orávamos para uma senhora, fazíamos uma campanha, uma senhora já bem de idade, e todas as vezes que eu e minha esposa nós íamos orar por ela, manifestava o cão, manifestava de forma terrível, e quando eu ia expulsar, eu dizia: qual é o teu nome, Satanás? E naquela ocasião ele dizia: enxucaveira. Eu dizia: o que você quer com ela, enxucaveira? Eu vou matar, eu vou destruir, e não sei o que. Tem chumbinho ali na bolsa dela, tem gilete que eu vou arrancar, vou cortar o pescoço, não sei o que. Minha esposa, eu olhava na bolsa, estava lá o pacote de chumbinho, estava lá a gilete, estava não sei o que, já tudo preparado, porque ele queria matar ela. Nós íamos expulsar, para expulsar, eu falei: eu vou sair, mas a hora que ela colocar a chupeta na boca, que a chupeta é o cigarro, a hora que ela colocar, em outras palavras, a cachaça na boca, eu volto para ela de novo. Meus irmãos, não dava outra. Ela tinha uma escada assim para subir na casa dela, subia a escada para chegar na rua, a casa dela era embaixo. Aí subia a escada, quando virava à esquerda, do lado do muro dela era um botinho, um barzinho. Sabe aqueles barzinhos bem de coisa do inferno mesmo? Só uma portinha, uma janelinha que levantava para cima, de madeira, uma coisa do inferno. As garrafas, só aqueles lixos, sabe aquelas pingas. Terrível, que é veneno puro. Todo é veneno, mas aquilo era pior. Aí nós saímos, ela voltava lá, pegava um copinho, bebia. Quando bebia, o cão já entrava nela, descia junto ou no cigarro. Nós íamos de novo, ela estava bêbada. Íamos de novo, uma hora era Pombagira, uma hora era Enxucaveira, uma hora era Tranca-Rua, era o cão todo lá, o inferno todo. Mas por quê? Porque o diabo tinha vontade, ele queria beber, ele queria fumar, ele queria matar. Aí se ele precisava de um corpo, ele usava aquela senhora. Como ele usa um senhor, usa uma criança, usa um homem aí que gosta de matar, de roubar, de vender droga, de prostituir. Não é porque o homem é ruim, não é porque a mulher é ruim, não é porque as pessoas não prestam. Meus irmãos, o diabo que não presta. Nós não conseguimos ceder, nós não temos força para vencê-lo. Por isso que nós precisamos de Jesus para a gente vencer.
Sem Jesus, meus irmãos, não dá, a gente não consegue. E detalhe, Jesus nessa noite, Ele está batendo na porta do teu coração. Jesus está te chamando pelo teu nome. Jesus quer mudar a tua vida. Jesus quer dar paz. Jesus quer dar alegria. Jesus quer te fazer vencer. Jesus quer te dar um novo nome. Jesus quer glorificar o nome dele na tua vida. Basta você aceitá-lo. Porque a Bíblia diz que Deus, Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereçam, mas tenham a vida eterna. Não saia daqui hoje, você que ainda não aceitou Jesus, não saia sem Jesus. Sabe por quê? Porque o dia de amanhã pode ser tarde. Amanhã você pode não ter outra oportunidade. E depois que morrer, meus irmãos, não tem como a gente tomar uma nova decisão. Vai seguir apenas o juízo. Então o nosso amanhã nós fazemos com as decisões que nós tomamos hoje. Amém? Que Jesus, o Senhor, possa te abençoar. E as palmas bem alegres exaltam o nome do Senhor.